One Piece não é rico somente em seu enredo e história, mas o mundo que foi criado ao seu redor, tudo é simplesmente fascinante. O mundo de One Piece tem uma geografia própria, sistemas políticos únicos e muito mais. E algo bem interessante são as raças que esse mundo possui, que são bem variadas entre si e possuem grande diferença entre elas. Por isso hoje veremos os membros mais fortes de cada uma das 12 raças que existem em todo One Piece. Então sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos começar com Gold Roger, com a raça dos humanos. Os humanos são a raça dominante de One Piece, por estarem basicamente em todas as partes do planeta em maior quantidade, além de serem mais evoluídos politicamente e tecnologicamente também. Apesar dos humanos não serem os mais fortes biologicamente e não terem muitas vantagens naturais em relação a outras raças, alguns dos seres mais fortes de One Piece são humanos, e o mais forte deles foi o Gold Roger, simplesmente o rei dos piratas. O Gold Roger dispensa todo tipo de apresentação. Ele foi o mais notório pirata que já existiu e era poderoso o suficiente para conseguir bater de frente com homens com barba branca ou o herói da marinha Garp. Além de ter sido o homem que instigou a era dos piratas, uma vez que seu tesouro foi deixado para trás para ser procurado. Gold Roger é um humano com força extrema e até onde se sabe, ele não possui nenhum poder de Akuma no Mi, o que significa que sua força veio de si próprio e era conhecido pelo seu Haki, que era absurdamente poderoso e por ser um mestre espadachim de altíssimo nível. Como dito, Gold Roger dispensa todo tipo de apresentação, uma vez que ele não era somente o humano mais poderoso de todos, mas também possivelmente a criatura mais forte que existiu em todo One Piece. Agora vamos com o Scratchman Apoo da tribo Long Arm. Em tradução, a tribo Long Arm seria a tribo dos braços longos, e o próprio nome sugere qual é a sua própria característica. Aparentemente, eles são idênticos a humanos comuns, porém os seus braços são anormalmente longos, possuindo como se fossem 2 cotovelos em cada braço ao invés de um. E essa característica dá a eles um estilo de combate único e vantagem contra certos inimigos. E o membro mais forte dessa raça é originado das ilhas Kenzan, é um de supernova e membro da pior geração, que é o Scratchman Apoo. Ele é o capitão dos piratas On-Ar e possui uma Akuma no Mi, que dá ele a capacidade de transformar seu corpo em instrumentos musicais, que por sua vez, ao serem tocados, propagam ondas sonoras, causam danos a inimigos, que podem variar desde impactos, explosões ou até mesmo cortes bastante profundos. E só por sendo supernovas já se supõe que Apoo seja absurdamente poderoso. E apesar de não ter tido feitos tão notáveis, ele já mostrou que isso é de fato verdade. Ele já foi capaz de causar um bom dano em Kizaru, que é um dos personagens mais fortes da obra, e com a notável capacidade de prever e escapar de golpes do inimigo. Mas o fato dos golpes do Apoo serem via ondas sonoras tornou possível golpear o almirante. E um de seus maiores feitos foi causar um bom dano em Luffy, fazendo o mesmo desmaiar, e também abrir um grande corte no peito de Zoro, mostrando que ele é um pirata muito poderoso. Agora vamos com a Charlotte Smooth da tribo Long Leg. Assim como a raça anterior, os Long Legs são conhecidos pelos seus membros muito maiores que o comum. Nesse caso, suas pernas são notavelmente grandes. Apesar do tamanho, ao contrário dos Long Arms, a tribo Long Leg não possui mais uma articulação em suas pernas, e se parece muito mais com humanos comuns se não fosse pelas suas pernas longas que fazem deles muito altos. O membro mais notável dessa raça é, sem sombra de dúvidas, a Charlotte Smooth, a 14ª filha mulher e 35º filho geral da família Charlotte, sendo a irmã trigêmea mais velha de Citron e Cinnamon, além de ser uma das 3 generais da doçura da Big Mom também, o que por si só já serve como base para explicar o quão poderosa ela é. E devido ao seu tamanho, ela pode basicamente pegar as pessoas como se fossem reais brinquedos. E aparentemente, graças à sua Akuma no Mi, ela pode espremer pessoas, animais ou até mesmo objetos inanimados como se fosse uma espécie de pano, e extrair uma boa quantidade de suco deles. Além disso, a Smooth já se mostrou capaz de resistir ao Haki do rei da Big Mom, além de ter se mostrado resistente ao ponto de suportar um chute direto de Reiju, um comandante Germa geneticamente melhorado com força bastante elevada. Mais uma, e agora vamos com a Datsumi da raça Otans. Os Otans são uma raça bem curiosa, pois eles são praticamente híbridos entre gigantes e tritões. Eles são extremamente altos comparado a outras raças, mas ainda passam longe de serem tão altos como os gigantes. A sua força e capacidade aquática é vinda diretamente dos tritões. Por todas essas características, é comum confundi-los com essa raça, mas como dito, na verdade eles são híbridos, como é o caso do Datsumi. O seu tamanho por si só é bizarro e ignora o fator dos Otans serem menores que os gigantes, pois o Datsumi é na verdade um dos maiores personagens da obra, superando em altura gigantes como Little Ars, por exemplo.
Além disso, as capacidades de Tritão fazem que ele possa suportar uma pressão de até mesmo 10.000 metros abaixo da água, além de ser capaz de respirar estando submerso, ou ser igual a alguns peixes poderem inflar quando está em perigo. Sua força é proporcionalmente equivalente a seu tamanho colossal, uma vez que o simples fato dele se levantar no mar pode gerar tsunamis absurdas e fazerem navios de uma frota inteira saírem voando por ali. Além de ter feito o peixe gigantesco como Ankoro, que era muito maior que o navio dos Mugiwaras, sair voando com apenas um soco, e esse soco sequer tinha intenção de machucá-lo, e isso só prova sua força colossal. Agora vamos com 2 e 1, e temos o San Juan Wolf e o Little Arjunus na raça dos gigantes. Os gigantes foram uma das primeiras raças diferentes que apareceram em One Piece, e ao longo da obra já apareceram diversos personagens dessa raça, além de diversas informações sobre eles terem saído também. E apesar do que se acredita, nem todos os gigantes vêm de Elbaf, apesar de ser possivelmente a ilha que deu origem a eles. Mas outros gigantes já foram vistos e aparentemente vindos de lugares diferentes de Elbaf. Uma curiosidade é que gigantes aparentemente podem cruzar com outras raças, como é o caso dos Otãs, como já dito, é uma mistura entre tritões e gigantes. Outro ponto é que gigantes podem viver 3 vezes mais que outras raças, e variam de tamanho, podendo ser maior ou menores, ou até variarem de aparência, podendo parecerem demônios, por exemplo, como é o caso do Little As, que é um dos gigantes mais poderosos que se tem notícia. Ele é absurdamente alto, chega a 60 metros de altura, e isso coloca ele como um dos mais altos gigantes que existiram na Terra. Além de ter mostrado uma força descomunal, podendo atirar navios de guerra como se fossem nada, além de ter ainda a capacidade de lutar com uma longa espada também. Porém, apesar de não ter exibido tantos feitos, existe ainda um gigante, possivelmente mais poderoso que o Arjunius, que é o criminoso San Juan Wolf. Ele é um dos principais piratas do Barba Negra, e apesar de seus feitos não serem exibidos, dá pra ter uma noção, já que San Juan Wolf é um dos únicos prisioneiros a ser condenado por prisão perpétua no nível 6 de Impel Down, para que seus crimes absurdamente terríveis fossem apagados da história, ao ponto de sua própria existência ser conhecida por poucas pessoas. Graças à sua Akuma no Mi que faz dele capaz de aumentar o seu corpo, o San Juan Wolf possui 180 metros de altura, sendo algo descomunal até mesmo para o mais alto dos gigantes, e logo se supõe que sua força seja bastante absurda e equivalente a todo o seu tamanho. Agora vamos com o Jinbei da raça dos Homens Peixe. Os Homens Peixe foi a primeira raça especialmente diferente a ser mostrada em todo One Piece. Eles são, como o nome sugere, a mistura entre humanos e peixes, sendo que nesse caso, eles se assemelham muito mais com criaturas marítimas do que os humanos de fato. Dentre suas características, além da aparência, eles possuem capacidade de respirar embaixo da água e suportam enormes pressões. Além disso, um homem-peixe é naturalmente 10 vezes mais forte que um humano comum, além do fato dessa diferença de força se amplificar ainda mais debaixo da água, aonde os homens-peixe mostram seu real poder, ficando mais fortes e mais velozes, enquanto as demais raças tendem a ficar mais fracas. Vários homens-peixe foram mostrados ao longo da obra, mas dentre eles, o mais poderoso é o Cavaleiro do Mar, Jinbei. Ele é um tubarão-baleia bastante forte, mestre no karatê dos homens-peixe, e já foi capitão dos Piratas do Sol e posteriormente até mesmo se tornou um Shichibukai. Mas além disso, é claro, o Jinbei resistiu a diversos golpes tenebrosos, mostrando que possui uma resistência descomunal, como o fato de receber o batismo da água fervente de Impel Down e sequer esboçar reação, e ainda o fato de ter recebido um golpe direto de magma de Akainu e ter se preocupado apenas em pedir desculpas para o Luffy, o que de fato são feitos impressionantes. Além disso, ele é dito pela própria raça como o mais forte dos Homens-Peixe, e já foi capaz até mesmo de enfrentar o Ace de igual para igual. E o Jinbei afirma ainda que apesar de tudo isso, suas reais habilidades são ainda maiores quando ele está no mar, provando que de fato ele é realmente incomparável. Continuando, e vamos com a Aladine da raça Tritão. Ao contrário do que se possa se pensar, os Homens-Peixe não são tritões. Como dito, eles parecem muito mais com criaturas marítimas do que humanos, e possuem variações que poderem serem similares a diversos peixes que existem. Já no caso dos tritões, eles são basicamente o masculino de sereias. Por isso eles são basicamente como humanos, se não fosse pelo fato de possuírem caudas de peixe no lugar de suas pernas. E o mais poderoso dos tritões é o médico dos Piratas do Sol, o poderoso Aladine. Além de ser um expert em medicina, podendo curar seus aliados rapidamente, o Aladine é extremamente poderoso e respeitado por isso, sendo o primeiro imediato dos Piratas do Sol, sendo basicamente a maior autoridade da tripulação quando Jinbei não está presente. Ele já demonstrou diversas vezes poder erguer objetos muito maiores do que ele. O ex-soldado ainda é conhecido pelo fato de ser um experiente usuário de karatê dos Homens-Peixe, além de possuir consigo um tridente que auxilia em combate, e fatores que o tornam superior às demais raças comumente, como o fato de poder se mover e respirar de forma bastante veloz estando debaixo da água.
Agora vamos com Skypians, Birkas e Shandias, tudo da ilha de Skypian. Os moradores da Ilha do Céu podem ser basicamente divididos entre 3 sub-raças ou espécies. E apesar de não possuírem diferenças muito gritantes entre eles, ainda assim vale a pena serem mencionados aqui individualmente. Os residentes da Ilha do Céu eram um povo que se originavam da Lua, mas decidiram vir à Terra depois que os recursos lunáticos basicamente secaram. Apesar de sua aparência muito similar aos humanos, alguns deles possuem pequenas asas em suas costas. Vamos começar pela subespécie Skypians com Gunfall. Também chamados de Povo dos Céus, os Skypians foi a raça que se estabeleceu em Angelslide e em demais Ilhas Alabas também. Um mais notório membro dos Skypians é o Gunfall, um velho cavaleiro que teve seu posto de Deus usurpado pelo Enel, e com isso passou a trabalhar como mercenário, se auto-titulando como Cavaleiro dos Céus. Ele é muito respeitado pela maioria dos Skypians e lutou pela paz com os Shandias. E até mesmo conseguiu durante um certo tempo, e apesar de sua idade, Gunfall é notavelmente poderoso, tendo sido um aliado muito importante para os Chapéus de Palha. Durante o arco de Skypian, ele se juntou a eles na batalha contra o Enel, e após isso recuperou seu posto como Deus. Agora a subespécie Shandia e temos o Calgara. Os Shandias são a raça que se estabeleceu no Mar Azul, na Ilha de Shaya, antes de serem levados ao céu. Eles são um povo guerreiro e parecem ter mesmo com uma espécie de bárbaros guerreiros, muito orgulhosos de sua força e de suas heranças também. Eles passaram muito tempo em guerra com os Skypians pela posse de Jaya, mas após a paz ser alcançada, os guerreiros passaram a ser guardas dos deuses. O mais poderoso do Shandia foi o lendário Calgara, que é considerado de forma unânime como o maior guerreiro desse povo. Ele foi responsável por matar uma cobra gigante sozinho, fazendo com que a crença de seu povo mudasse. Além de ser possivelmente bastante veloz, uma vez que todo tipo de intruso que invadisse a ilha era rapidamente eliminado e expulso por Calgara, que muitas vezes era considerado um verdadeiro demônio. E com a subespécie Birkans temos o Enel. Por fim, os Birkans foram a raça que se estabeleceu na Ilha do Céu de Birka. Eles são conhecidos por possuírem as maiores que as demais raças lunares, com exceção do mais poderoso deles, e também o mais poderoso entre os povos do céu, o deus Enel. Ele dispensa todo tipo de apresentação, pois ele é um dos personagens mais poderosos apresentados em todo One Piece. Ele levava seu título de deus muito a sério e graças ao haki da observação, ou mais conhecido como mantra, ele se tornou praticamente um ser onisciente e capaz de prever e saber cada pensamento de Skypian. Isso somado a sua Gorogoro no Mi, que é uma fruta do tipo Logia, que dava ele a capacidade de se transformar, controlar e manipular a eletricidade, transformou o Enel em um real deus, podendo até mesmo prever com alguma antecedência movimentos inimigos e assim evitá-los e fazê-lo perder a potência. Além disso, seus movimentos puderam ser vistos como inacreditavelmente rápidos, além de serem bastante perigosos também, e isso fizeram que a Gorogoro no Mi fosse uma das poucas Akuma no Mi a serem consideradas invencíveis. E vale lembrar, galera, que o Orogi, um supernova, ele é um Birkan, ou seja, entre ele e o Enel é mais forte do que ele. Agora vamos com o Léo da raça Tontata. A tribo Tontata é um grupo de anões que vive em Green Beach, no reino Tontata. Essa raça é basicamente formada por criaturas bastante pequenas, ainda menores que anões comuns, não possuem nem mesmo 50 centímetros de altura. Eles parecem humanos comuns, porém com caudas felpudas, e é claro, seu tamanho é bastante reduzido. O mais forte membro conhecido dessa tribo é o Léo, que era o líder da corporação Tenta, que posteriormente virou os Piratas Tontata, e integrado à grande frota dos Chapéus de Palha. O Léo, apesar de seu tamanho, é muito forte e resistente, ao ponto de sobreviver a grandes explosões e se manter bem. Porém, seu maior trunfo é, sem sombra de dúvida, sua velocidade e agilidade, que são absurdamente altas, muito devido ao seu tamanho reduzido. Isso em conjunto com sua Akuma no Mi, que lhe permite costurar coisas, faz dele um guerreiro muito poderoso. Ele utiliza várias agulhas no seu cinto como as suas armas, então somando a sua velocidade, tamanho e poderes de Akuma no Mi para a Messia, tornaram ele um personagem único até mesmo para sua raça. Agora vamos com 2 em 1 e temos o Inuarashi e Nekomamushi da tribo Mink. Uma das tribos mais isoladas de todas localizadas em Zou, os Minks são uma raça bastante única. Assim como os homens peixe, os Minks possuem traços muito mais próximos a animais do que humanos. Mas ao contrário dos homens peixe, os Minks não se parecem com animais aquáticos, mas sim se parecem com mamíferos como felinos, cachorros, ursos e etc. Eles são por natureza extremamente poderosos e podem ainda ter habilidades diferentes de acordo com o animal que se parecem, podendo ser mais ágeis e velozes como um felino ou então mais fortes e resistentes como um touro. Inuarashi e Nekomamushi são os 2 membros mais poderosos dessa raça, e são eles que lideram, com Inuarashi liderando das 6 às 18 horas e Nekomamushi das 18 às 6 horas. Ambos são bastante poderosos, ao ponto de terem feito parte da tripulação do Barba Branca, e dos Piratas do Roger também, servindo a Kozuki Oden, e ainda são parte dos 9 Bainhas Vermelhas.
Ambos já foram ditos por Wanda por serem os dois mais fortes da sua raça, e eles comprovaram isso enfrentando Jack, que é o braço direito do Kaido. Tudo isso sem contar que eles possuem ainda a capacidade de ativar sua forma Sulong, que aumenta consideravelmente todos os atributos, deixando eles muito mais poderosos. Agora vamos com Kaido e a raça Oni. Apesar de não terem sido amplamente explorados, os que apresentados, o Oni pode ser traduzido do japonês como algo para demônios e representa uma grande quantidade de criaturas do folclore japonês. Durante bastante tempo se discutiu de qual raça Kaido seria, muito pelo fato de ele ser chamado de criatura mais forte de todas, possuir chifres e etc. Além de no capítulo 1025 Kaido se referia a ele e a Yamato como não-humanos, o que fortalece a crença de que Kaido é sim da raça Oni, e por ser a criatura mais forte viva, é consequentemente o mais forte de sua raça também. O ex-Yonkou pode ser considerado simplesmente imortal, uma vez que seu passatempo é simplesmente buscar formas dele se matar. Ele já foi capturado pela marinha mais de 40 vezes, e em todas as ocasiões foi sentenciado à morte. E todas as vezes foi em vão, com as correntes se partindo ao meio, com as lâminas se quebrando, ou as balas de canhão sequer arranhando ele. Sem contar que ele foi capaz de afundar sozinho 9 navios carcereiros, e antes de ele ser um Yonkou, ele pertenceu simplesmente aos Piratas Rocks, a mais infame tripulação de todas que existiu em todo One Piece. Kaido é simplesmente a criatura mais poderosa de todas, e foi necessário o esforço em conjunto de vários piratas ultra poderosos como Luffy, Law e Kid, além de outras ajudas externas para que Kaido finalmente fosse derrotado. Isso depois de um esforço simplesmente absurdo. Agora vamos com King e a raça Lunaris, ou Tribo Lunar. Os Lunares são uma raça de pessoas da Redline com capacidade de criar fogo de seus corpos. É comumente dito que os Lunares possuem longas asas negras em suas costas, uma pele geralmente morena e cabelos brancos. A raça é considerada extinta, porém a marinha oferece uma grande recompensa para todo tipo de informação que leve a algum Lunar, pois esses eram consideradas raças de deuses, e apesar da possível extinção, o King é o único membro conhecido vivo dessa raça. Albert, ou como é mais conhecido, King do Incêndio, é um dos braços direitos de Kaido, sendo uma das calamidades dos Piratas das Esferas, e é dito por muitos como o mais forte comandante do Yonkou, e não é para menos. Para começar, uma de suas principais habilidades é algo natural de sua raça, que é a capacidade de gerar e manipular o fogo de seu próprio corpo naturalmente, e assim ele consegue potencializar em muito seus ataques. Seus status físicos são tão grandes que impressionaram até mesmo o próprio Kaido. Isso mesmo há mais de 20 anos atrás na história de One Piece, o que só mostra que ele realmente é absurdamente poderoso. Além disso, ele possui uma zoa ancestral capaz de transformá-lo em um Pteranodonte. Tudo isso ainda soma na sua velocidade e força física, esse faz de King tão absurdo, ao ponto de enfrentar piratas bastante poderosos sem ter a menor dificuldade. Como o caso mais recente, onde vimos o King enfrentando ninguém mais ninguém menos que o próprio Zoro, um dos mais fortes personagens de todo One Piece, e ainda assim o deixou praticamente morto. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, e se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!